Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que todo mundo já ouviu falar, mas que, na prática, gera um debate enorme: sustentabilidade. A ideia aqui é investigar a fundo essa noção de que, embora a meta seja global, a aplicação talvez não possa e nem deva ser a mesma para todo mundo. E a pergunta que vai nortear toda a nossa análise é exatamente esta. Será que a sustentabilidade é um objetivo único, uma fórmula que serve para todos os países da mesma forma? Ou será que ele é um conceito que precisa necessariamente ser adaptado para a realidade e para as prioridades de cada lugar? Para a gente explorar essa questão, nossa análise vai seguir um caminho bem claro. A gente começa entendendo o dilema global, depois vamos botar em xeque a definição mais famosa que existe. Aí, para a coisa ficar mais concreta, vamos aplicar esse debate à construção civil aqui no Brasil. Em seguida, vamos apresentar a hipótese central desta pesquisa e, por fim, discutir o desafio que é medir tudo isso. Então, vamos lá. Para começar, é fundamental a gente estabelecer a base, o ponto de partida de toda essa discussão global sobre sustentabilidade. Essa frase aqui, com certeza você já viu em algum lugar. É a definição clássica do famoso relatório Brundtland de 1987. Foi ela que basicamente definiu o que o mundo entende por desenvolvimento sustentável e que até hoje orienta políticas públicas e empresariais, sempre buscando aquele equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental. É o nosso ponto de partida. Pois é, só que apesar de ser super conhecida e usada, essa definição está longe de ser um consenso. Na verdade, ela está no centro de uma crise de conceito e de aplicação que é bem significativa. E olha que interessante, o desenvolvimento sustentável não foi a primeira ideia a surgir. Antes dele, existiu o conceito de ecodesenvolvimento, proposto por Ignacy Sachs, e a abordagem era bem diferente, sabe? O foco era em soluções locais, em usar o que se tem à mão, com uma visão bem mais crítica sobre o papel do mercado. A transição para o desenvolvimento sustentável, como a gente vê, representou uma mudança ideológica bem grande. E as críticas a esse padrão global são pesadas. Primeiro, ele é vago. O que exatamente são as necessidades das futuras gerações? Quem define isso? Segundo, ele é acusado de passar por cima das enormes diferenças de poder e de responsabilidade histórica entre os países ricos do Norte e os países em desenvolvimento do Sul. E o mais grave, talvez, ele não questiona o modelo de consumo que causou a crise em primeiro lugar, nem o dogma do crescimento econômico a qualquer custo. Para muitos críticos, no fim das contas, essa é uma agenda que serve muito bem aos interesses dos países que já são desenvolvidos. Ok, para esse debate todo não ficar só na teoria, vamos trazer a discussão para um setor que é absolutamente central na realidade brasileira, a construção civil. Vamos começar pela dimensão econômica. A gente está falando de um setor que responde por 10% do produto interno bruto do Brasil. É um motor fundamental da nossa economia, não tem como negar. Agora, olha o impacto social. São mais de 9 milhões de empregos diretos e indiretos. Falar em mudar radicalmente esse setor significa mexer com a vida de uma parcela gigantesca da população. Mas, e aí vem o outro lado da moeda, o impacto ambiental. A construção civil é uma das atividades que mais consome recursos naturais e energia no mundo todo. Cerca de 40% de todo o consumo de energia global vai para esse setor. Então a grande questão é: como é que a gente equilibra essa balança? Isso nos leva direto ao coração do dilema para um país como o Brasil. Quando a gente tem uma demanda urgente por moradia, por infraestrutura, por empregos para tirar as pessoas da pobreza, a viabilidade econômica dos projetos acaba quase que inevitavelmente ganhando um peso enorme, muitas vezes deixando a proteção ambiental em segundo plano. É uma escolha muito difícil. E é exatamente por causa de todo esse cenário tão complexo que surge a hipótese central que a gente vai analisar aqui, a de que a solução não pode ser simplesmente importada. E essa citação de uma tese da Unicamp resume a ideia de forma perfeita. A hipótese é que não adianta simplesmente pegar um selo verde, uma metodologia de avaliação criada na Europa ou nos Estados Unidos e aplicar aqui. Um simples copia e cola não funciona. A gente precisa de um sistema que converse com a nossa realidade, que entenda o que é prioridade para o Brasil. E para testar essa hipótese, o caminho é bem metódico. Primeiro analisar o que já existe lá fora. Depois, aplicar um desses métodos em um estudo de caso prático, aqui no Brasil. O passo seguinte é identificar exatamente onde esses modelos falham, onde eles não se encaixam na nossa realidade. E a partir daí, sim, começar a propor as bases para um sistema de avaliação que seja genuinamente nosso. Isso nos leva ao nosso último ponto. Porque, para a gente conseguir propor um modelo novo, primeiro é preciso entender por que é tão, mas tão difícil medir a tal da sustentabilidade.
Muitas avaliações, por exemplo, se baseiam em teorias econômicas como essa, a curva de Kuznets ambiental. A ideia, de forma bem resumida, é que um país primeiro precisa poluir para se desenvolver. E só depois, quando atinge um certo nível de riqueza, é que ele começa a se preocupar e a investir em melhorias ambientais. Uma ideia bastante controversa, mas que ainda tem muita influência. E esse gráfico aqui ilustra outro conceito central nisso tudo, a poluição ótima. A economia ambiental tenta basicamente encontrar um ponto de equilíbrio. Um ponto onde o custo de reduzir mais um pouquinho a poluição se torna mais caro do que o dano que essa mesma poluição causa. No fundo, é uma tentativa de colocar um preço na natureza. E é aqui que o impasse se instala. Porque, vamos ser sinceros, como é que se coloca um preço na perda de biodiversidade ou no valor de uma cultura que desaparece? A própria ciência ainda tem muitas incertezas sobre os limites dos ecossistemas. E, fundamentalmente, as metodologias que existem hoje carregam os valores e as prioridades dos países ricos que as criaram. O que nos traz de volta é exatamente a nossa hipótese inicial. A gente termina, então, com essa reflexão. Essa busca por um modelo brasileiro de sustentabilidade não é só um detalhe acadêmico, sabe? É uma questão central. Porque se as nossas ferramentas, se as nossas réguas de medição não refletem os nossos valores, as nossas prioridades e as nossas urgências, a gente corre um risco enorme de construir um futuro sustentável que simplesmente não foi feito para nós.